bom dia, muito bem-vindo ao nosso encontro para a reflexão da Palavra de Deus. Você está aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e quero agradecer a sua presença. Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Eclesiastes e hoje nós vamos continuar falando sobre Eclesiastes a partir do capítulo 2 desse livro. Espero que você possa acompanhar essa mensagem e perceber como ela é tão relevante para os nossos dias, como ela é importante para o momento histórico que nós estamos vivendo. Convido você então a abrir aí a sua Bíblia, o seu smartphone no livro de Eclesiastes e vamos começar lendo o capítulo 2, verso 1. O texto de hoje vai falar sobre a busca de prazer e de satisfação. E o texto começa dizendo o seguinte: Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Aqui a gente encontra um diálogo no interior do autor, ele falando consigo mesmo, e incentivando a si mesmo para uma busca. Ele disse, vem, vamos experimentar a alegria, vamos desfrutar o prazer. Esse é o projeto que ele coloca para si mesmo. É como se nós estivéssemos aqui diante dos pensamentos do rei Salomão. E ele, já de cara, ele diz, concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Interessante que ele começa dizendo, vamos buscar alegria, vamos buscar o prazer, e logo em seguida ele já conclui dizendo, mas isso também não completa a vida da gente. Eaton diz o seguinte, esse comentarista de Eclesiastes, ao invés de enfrentar a vida como ela é, o folgazão afoga os fatos duros da vida num mar de frivolidade. Então Salomão não é contra o riso, ele não é contra a alegria, ele não está aqui condenando o riso nem a alegria, ele não está condenando o humor. É muito importante o riso, é muito importante a alegria na vida das pessoas, é muito importante a gente estar nos relacionando com pessoas alegres, com pessoas que muitas vezes nos fazem rir. Nós entendemos que o riso pode ser uma maneira, uma forma de você curar algumas feridas, ou pelo menos de ajudar a cicatrizar algumas feridas. É muito interessante quando alguém já disse, se você não consegue rir de si mesmo, se você não consegue rir de você, você não está vivendo, não está superando certas coisas. E o fato é que ele não está condenando o riso. Mas então do que ele está falando? Por que ele está dizendo que o riso é loucura? Eu gosto muito desse comentário, ele diz o seguinte, não é, portanto, que o pregador deprecie a alegria ou a ideia de que devemos possuí-la. A alegria é um presente de Deus que devemos receber. O problema tem a ver com onde procuramos nos divertir, junto com os tipos de alegria que esperamos encontrar lá. O riso tem seu lugar no palco de nossas vidas, mas deve aprender a dar destaque a outras funções necessárias. Ou seja, o que o Eclesiastes está dizendo é que existem momentos de rir, mas existem momentos em que o riso não cai bem, em que o humor não cai bem, em que zombar de pessoas, zombar da tragédia, zombar do pecado, isso é loucura. Por isso ele está dizendo que é loucura. Mas agora ele vai para um outro estágio. Ele então agora provou da alegria, provou do riso, provou do humor, provou dos stand-ups e viu que isso não completava, não era suficiente. E agora ele busca prazer no álcool. Olha o que ele diz. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez.
sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Então agora o mestre sábio, ele busca uma outra alternativa de prazer, que é o álcool. Diz aqui o texto que ele entrega o corpo aos efeitos do vinho. Ele agora quer se deliciar com os vinhos, com as bebidas, ele quer sentir o prazer da boa bebida, do bom vinho. Ele se deixa levar por isso, mas ele ao mesmo tempo diz: mas eu não perco a lucidez, eu não perco a sabedoria, eu não vou me entregar à insensatez e à loucura que a bebida pode produzir. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa é uma outra forma, uma outra maneira de se buscar prazer e alegria na vida. É interessante que quando a gente lê Provérbios, por exemplo, Provérbios 29 e 30, ele faz uma alerta com relação ao álcool. Ele diz assim: quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre sofrimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Então há um alerta aqui para dizer: não caia no vício da bebida, não pense que a bebida, que a entrega ao vinho, à bebida, ao álcool, vai trazer algum alívio e alguma satisfação. Isso é perigoso. Né? O que ele está dizendo? Voltemos então aqui ao comentarista. Ele diz o seguinte: mesmo um modesto prazer de vinho, com a mente intacta, pode nos deliciar, mas não com o ganho que almejamos. O pregador quer que saibamos que nem o sábio, nem o bêbado podem encontrar verdadeiro ganho na taça de bebida. Ou seja, não é nem de um jeito nem do outro. Não é porque não bebe que vai ser mais feliz. E não é porque bebe de forma moderada e consciente que vai ser mais feliz. Na verdade, o que ele está dizendo é: você não vai encontrar plena satisfação na bebida. Aí ele então se volta para um outro movimento, um outro caminho, que é o caminho dos empreendimentos. Né? Ele diz assim: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. O que chama atenção aqui é que tudo está no plural. Ele construiu casas, palácios, ele plantou vinhas, ele fez jardins e pomares. É tudo no plural, é mais que um. Ele plantou árvores frutíferas diversas. Ele construiu reservatórios de águas para poder regar o jardim, regar o pomar. Ele tem bosques verdejantes. Ele transformou o reino num campo de construção, num campo de empreendimentos. Ele construiu belos palácios, belas casas. 1 Reis, capítulo 7, capítulo 8 em diante, ali você pode ler dos empreendimentos. Ele levou 20 anos construindo o templo e construindo palácios. Ele revestiu tudo de ouro. Ele era muito rico e ele empreendeu muitas coisas. E você diz assim: bom, se eu conseguir realizar todos os meus projetos, eu serei feliz. Foi isso que ele fez. E o que é que ele faz? Achei interessante aqui quando o comentarista Kidner, ele diz o seguinte: ele, Salomão, o mestre, cria um pequeno mundo dentro do mundo, um jardim do Éden secular. Achei interessante essa ideia de que parece que o esforço humano é para anular os efeitos do pecado. A gente acredita que a educação, que a economia, que a justiça, que a ciência, que
que a sociologia, que toda a ciência humana, junto com todos os esforços humanos, eles são capazes de criar aqui na Terra um novo Éden. E é isso que parece que Salomão fez. Ele criou um ambiente que você diria, isso aqui é um paraíso. Mas ele mesmo vai dizer, não foi suficiente. Parece que quando você tem, você quer ter mais. Quando você possui, você quer possuir mais. E não é só ter, e não é só possuir, é manter. E não é só manter, é lidar com o receio e com o medo de perder. Então é interessante essa questão dos empreendimentos, dos bens, do acúmulo de riqueza. Olha o que ele diz sobre a sua situação. Ele diz assim, eu busquei prazer nos bens, em conseguir coisas, e principalmente agora ele vai dizer, nas artes e no sexo. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Então veja, aqui ele está descrevendo tudo que ele conseguiu, tudo que ele conquistou, tudo que ele juntou de bens, ovelhas, bois, escravos e escravas, tesouros de reis. 1 Reis diz que Salomão tinha tanto ouro, que a prata não valia nada. De tanto ouro que tinha, ele revestiu todo o palácio, todo o templo foi revestido de ouro. Todas as taças, todos os utensílios do palácio e do templo eram feitos de ouro. Então esse homem é riquíssimo, esse homem é poderoso, esse homem ele tem fama internacional. E não só isso, ele casou com a filha do faraó, ele casou com outras princesas, ele tinha um harém. A história diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, quer dizer, 1000 esposas, 1000 mulheres. Então, esse é um homem que você diz assim, eu queria ser um Salomão, eu queria ter esse poder, essa fama, esse prestígio, esse dinheiro, essa riqueza, eu queria ter tudo que ele usufruiu. E ele ainda continua dizendo que ele teve fama e teve poder. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Então ele tem fama, ele tem poder, ele tem tudo. Imagina nos dias de hoje, se Salomão pudesse fazer uma live para mostrar tudo que ele conquistou, tudo que ele possui, tudo que ele tem, da maneira como ele vive. Ele seria um homem extremamente famoso hoje em dia, seguido por milhões de pessoas, muitos likes, muitas visualizações, ele seria invejado por muitas pessoas. Mas olha o que ele vai dizer, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Agora Salomão está dizendo assim, o sonho virou realidade. Imagine o que você gostaria de ter ou de fazer para ser feliz. O que você acha que, se você tivesse hoje, se você conseguisse hoje, você seria uma pessoa realizada? Salomão está dizendo, pensa em algo. Eu fiz, eu tive, eu conquistei. Tudo isso foi com o meu esforço, com o meu trabalho, com a minha dedicação, com a minha sabedoria. Eu me empenhei em ter muitas coisas. Eu cheguei no topo, eu cheguei lá em cima. Eu cheguei num lugar que muita gente almeja. E qual a conclusão de tudo isso? No verso 11 diz, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o que o trabalho
tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Parece que ele está dizendo assim, é só isso? A vida é só isso? A vida é juntar coisas, a vida é ter coisas, a vida é possuir coisas, é conquistar, construir, fazer. E quando você faz, parece que você tem que ter algo mais. A gente vai vivendo e vai passando do estágio, vai subindo no estágio, e quando você chega lá, você diz, mas é só isso? Não tem mais alguma coisa? É interessante você ler algumas biografias, né? Eu não sei se você conhece, mas o Boris Becker foi um atleta de alto nível, um campeão mundial de tênis. Ele foi considerado um dos melhores da sua época, vivia no topo do ranking mundial. Mas é interessante que numa biografia que ele lançou, eu tirei aqui uma parte que foi citada, ele diz assim, contra a falta de sono havia plano, contra a dor havia outras pílulas, contra a solidão, mulheres e uísque ajudavam. Vivia assim durante anos. Você não imagina que uma pessoa que está no topo, um astro, uma celebridade, alguém que aparece nas mídias, que ganha muito dinheiro, que tem muitas coisas, pode viver assim? Mas basta você dar uma lida em algumas biografias que você vai ver muita gente com vazio, muita gente vivendo na solidão. Como assim solidão? Cercado de pessoas famosas, vivendo em festas, em locais em que era cercado por pessoas, mas ainda assim sozinho. Tomando bebida, mulheres, tudo isso por quê? Porque a gente sabe que mesmo chegando lá em cima, falta alguma coisa. Qual a conclusão? A conclusão que a gente pode chegar desse trecho de Eclesiastes é que Eclesiastes mostra a vaidade daquelas coisas em que os homens geralmente buscam a felicidade, como riso, álcool, conhecimento, política humana, deleite sensual, honra, poder, riquezas e grandes posses. O que ele está dizendo é, tudo isso que você pensa que vai te fazer feliz, de uma certa forma, vai te trazer felicidade, mas não vai te deixar satisfeito, não vai completar. Dentro do ser humano existe um buraco, um vazio, e não são essas realizações humanas que preenchem esse vazio. Ainda citando aqui um comentarista, ele diz o seguinte, o pregador concorda com os amantes da arte, design, arquitetura e criatividade. Mas o pregador não encontra ganhos duradouros nele. Para ele, a arte oferece significado e beleza, como o riso oferece valor medicinal e nos acompanha bem. Mas o pregador desafia a ideia que às vezes nos tenta a buscar a salvação em nossas grandes obras. Ele não nega o valor da arte, do empreendimento, da beleza, da música. Ele não nega o valor de construções, de arquitetura, de designer. Ele não nega nada dessas coisas boas. Mas o que ele questiona é, será que isso vai salvar você da falta de sentido da vida? Será que isso vai te completar? Um outro comentarista diz o seguinte, ver que os dons temporais são bons, mas os ganhos terrenos são dispersos e provisórios, nos ajuda a confiar mais no doador do que nos próprios dons. Essa é a questão. Não é que os dons que Deus nos dá, não é que a beleza que Deus proporciona para nós, tudo de bom que a vida pode nos dar, isso tem que ser usufruído. Mas se você colocar o seu coração e a sua confiança nessas coisas, o vazio vai continuar. Ao invés de colocar toda a confiança e toda a energia
nessas coisas. Eclesiastes nos faz ver que nada disso nos completa. Nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos olhar para o Deus que nos criou. Eu gosto muito de C.S. Lewis. E no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos nunca tivessem tido a intenção de satisfazer estes prazeres, mas apenas de despertá-los para levá-lo à coisa certa. Um certo autor, não me lembro agora o autor de Eclesiastes, o comentarista de Eclesiastes, ele disse o seguinte: Eclesiastes é como um tapa nas costas, fazendo você virar e olhar para onde você tem que olhar. O que C.S. Lewis está dizendo aqui é justamente isso. Se os prazeres daqui, se as experiências desta vida não conseguem me satisfazer, não é porque eles são uma fraude. Talvez eu esteja tentando extrair de tudo isso aquilo que eles não podem me oferecer. Não é que o bom vinho seja uma fraude, mas se eu quiser extrair do vinho aquilo que ele não pode me oferecer, ele vai me prejudicar. Não é que sexo é uma fraude, mas se eu quiser extrair do sexo o que ele não pode me dar, ele vai me destruir. Salomão está nos chamando a atenção para isso. Será que os meus prazeres terrenos, que são insaciáveis, não apontam para algo mais? Não apontam para além dessa vida? Jesus, ele disse o seguinte: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta realizar tanta coisa e perder justamente a vida, a alma, a existência de um relacionamento com Deus? É isso que C.S. Lewis está dizendo. Ele diz: se tudo que nós temos é isso aqui, ok. Vamos viver a vida de uma certa forma desiludidos, mas ao mesmo tempo conformados com essa desilusão. Porque é só isso que nós temos. Mas se existe mais, se existe uma eternidade, se existe um Deus, se existe um Cristo que nos ama, se existe esperança depois dessa vida, então viver só aqui com a desilusão daqui é perder a vida. É isso que Jesus vai dizer. Uma outra frase aqui do C.S. Lewis eu acho muito bacana. Ele diz o seguinte: aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. Fixe sua mente, seus desejos, suas vontades, suas energias para conquistar a terra. E você vai perder a sua alma e vai perder a terra. Busque o céu, almeje o céu. Olhe para além dessa realidade. E você não só vai ter o céu, mas você vai ganhar aqui a vida que verdadeiramente vale a pena viver. Mais uma coisa para você pensar: nem a religiosidade humana e nem a incredulidade humana podem consertar nosso mundo quebrado. É preciso uma justiça que venha de fora, que venha de cima. Não é porque você é certinho que você vai consertar o mundo. E não é porque você vai viver uma vida errada que você vai consertar o mundo. O conserto não tem a origem em mim ou em você, não tem a origem em nós, tem a origem em alguém que está fora, que vem de fora, que é Jesus. É isso que a Bíblia diz. Quando Pedro está pregando sobre Jesus, ele diz assim: é necessário que ele permaneça no céu. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos
profeta. Essa era a fé da igreja. Essa era a fé dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Nós estamos aguardando Jesus. Ele vai permanecer no céu até que chegue o tempo em que ele voltará para restaurar todas as coisas. E aí sim, a nossa alma estará contente, estará completa. Aí a nossa existência será completa e totalmente realizada, porque Cristo voltará para restaurar todas as coisas. E eu concluo colocando para você aqui 3 opções, retiradas do livro de C.S. Lewis. 3 formas de lidar com as frustrações causadas pelas coisas daqui. Lewis diz que a primeira forma de lidar com as frustrações daqui é a moda do tolo. Eles põem a culpa nas coisas em si. Se eu tivesse um outro casamento seria melhor. Se eu tivesse uma outra casa maior e mais grande seria melhor. Se eu tivesse uma vida que nem a do fulano, a do ciclano, então seria melhor, eu seria mais feliz. Ele está dizendo isso é tolice. Você quer extrair das coisas aquilo que elas não podem te dar. Não sei se você está buscando isso. Mas se você estiver buscando isso, a sua conclusão vai ser a mesma de Eclesiastes. Correr atrás do vento. C.S. Lewis diz que é uma segunda opção. A moda dos sensatos desiludidos. Tudo é ilusão e com o tempo se habitua a deixar de sonhar. Ele diz que quando a gente é jovem, a gente está cheio de sonhos. A gente acha que há um pote de ouro no final do arco-íris. Mas aí você cresce, você se desilude, você acaba convivendo com essa desilusão e acaba dizendo, é aqui mesmo, é assim a vida é assim, nunca vai ser completa, a gente não vai ter nada, então vamos nos adaptar a isso e vamos parar de sonhar. E há também um certo orgulho em dizer, eu não sou como essa pessoa aí que parece um adolescente sonhando. Eu já parei de sonhar faz tempo. Ele diz que isso é a desilusão dos sensatos. Mas ele faz uma pergunta, e se tiver algo mais do que só essa vida? Você vai continuar com a sua sensatez e vai perder esse algo mais? E aí ele conclui dizendo, a forma correta de lidar com as frustrações da vida é a moda cristã. Eu fui feito para o outro mundo. Eu fui feito para a eternidade. Por isso que eu não vou encontrar plena satisfação aqui nesse mundo. É isso aí. Espero que essa mensagem tenha ajudado você, tenha acrescentado algo à sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, a sua vida com essa palavra, e que nesse momento da vida que a gente está vivendo, que há muita desilusão, há muita frustração, há muito medo, há muita incerteza, que você encontre alegria em Cristo Jesus. Que você encontre alegria na salvação que há em Cristo Jesus. Que você encontre alegria na esperança que há em Cristo Jesus, que Ele voltará para restaurar todas as coisas. Que você não perca a sua vida aqui, mas que você encontre o propósito da sua vida e encontre a satisfação e a alegria de viver aqui, entendendo que neste mundo podemos ser felizes na companhia de Jesus. Mas esse mundo não é suficiente. Por isso Jesus foi preparar lugar para que aonde Ele estiver, a gente esteja também. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao seu coração a cada dia. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletir seriamente sobre os propósitos da vida. Esse momento tão rico, esse momento tão
tão especial para nós, que a Tua palavra revela, que a Tua palavra lança luz sobre a nossa vida. Pai querido, o que nós queremos é viver aqui de forma plena, de forma completa, de forma saudável, de forma íntegra. O que nós queremos é viver aqui, Pai, usufruindo de todos os dons que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Mas ao mesmo tempo, Pai, não permita que o nosso coração se engane, achando que através das nossas ações, através daquilo que a gente produz, daquilo que a gente faz, que a gente vai ser completamente pleno aqui, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos inquietos aqui, mas uma inquietude saudável, uma inquietude que vem da consciência que nós somos eternos e que tem algo mais que o Senhor preparou para nós. Eu oro para que o Senhor esteja esclarecendo a cada um, Pai, a Tua vontade, o Teu desejo e o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Obrigado mais uma vez pela Tua companhia, obrigado por estar aqui conosco. Espero que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana repleta de realizações em Cristo Jesus. Fique com Deus.